Bem, nós somos convidados aqui pelo Cleonildo para falar um pouco sobre esse processo político que está acontecendo nas ruas do país de forma espontânea e colocar um pouco sobre o nosso ponto de vista, né, o que está acontecendo. Para nós, né, para a minha militância, o partido que eu faço parte, existe um processo de luta que há muito tempo acontece no país, são lutas atomizadas. Como nós participamos muito dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né, somos muito atentos, a gente percebe que praticamente todo dia existe luta nesse país, é do povo Munduruku, é contra as obras da Copa, é contra os deslocamentos de pessoas que estão tendo suas casas removidas por conta dessas obras, ou seja, um conjunto de situações. Mas eu acho que o que interessa aqui é quais foram os elementos que propiciaram, talvez, essa explosão social e essa auto-organização espontânea de tanta gente pelo país. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? A sociedade brasileira é um deles. Eu acho que a sociedade brasileira ela gosta muito de futebol e houve um processo histórico de exclusão na saúde, de exclusão na educação, de exclusão no transporte, etc. e tal. E na realidade o povo, a massa brasileira foi excluída desses grandes eventos esportivos, né? O povão mesmo não consegue comprar um ingresso para participar e não pode sequer chegar perto dos estádios, né? Essas leis da Copa, esse padrão FIFA, etc., isso acabou incomodando e sendo algo muito incômodo, né? E os custos, né, já vão para 28 bilhões de reais que o país está gastando com obras da Copa, excluindo a população. Existe também um clima internacional de mobilização. Eu acho que os eventos que passaram a acontecer na Turquia apresentaram uma perspectiva de disputa diferente do que era aquilo que a gente estava chamando de Primavera Árabe naqueles países do norte da África. Então era uma coisa muito mais parecida com o Ocidente, então isso eu acho que contribui um pouco. Tem um fator que eu particularmente reporto como vamos dizer assim, um elemento que também ajuda a coagular esses sentimentos, que foi essa última luta dos indígenas, né, do povo Terena, e lutando lá pela demarcação de terra. E então eles acabaram fazendo um enfrentamento muito forte, acabaram ocupando o Congresso e acabaram vencendo a luta porque conseguiram emparedar o governo. Então isso meio que foi construindo na população uma expectativa de que em se lutando, em se indo para o enfrentamento, pode-se ter algum resultado. Então quando você pega tudo isso e junta com um grave problema que nós temos de mobilidade no país, uma péssima qualidade no transporte público, e você tem em São Paulo o aumento da tarifa e aquela situação toda acabou funcionando, na minha avaliação, como uma espécie de centelha que foi se espalhando, né, pelo país, e aí um conjunto de problemas que a sociedade vive. A questão da mobilidade é um problema de praticamente todas as grandes, né, e algumas médias cidades do país. Então está aí esse movimento na rua. Nós temos uma preocupação, né, do ponto de vista político, que essa manifestação ela sirva realmente para organizar uma resistência popular e uma perspectiva de transformação, de melhoria da qualidade da nossa democracia e da maior permeabilidade dos governos, da institucionalidade com relação aos anseios populares. Então a nossa participação nessas mobilizações elas estão no sentido de estar se somando às pautas que estão sendo colocadas. A gente vai ter ato aqui em Pernambuco e o nosso intuito é estar ali colocando a questão da qualidade do transporte, exigindo aí do governador principalmente que tenha maior responsabilidade com relação a isso. Nós tivemos recentemente a abertura de uma licitação para o sistema de transporte, nenhuma empresa se habilitou, o que mostra que existe aí uma espécie de máfia do transporte atuando. Então o movimento tem que ter uma pauta e a gente está lá tentando ajudar a construir essa pauta.
mas também tem que ter uma pauta que é a pauta, vamos dizer assim, principal, que é mostrar para o poder público, para as instituições, para as elites do país, que o povo revida, o povo tem capacidade de reação e que é importante que essa ação popular, essa participação direta do povo estabeleça na sociedade uma síntese que seja uma democracia superior, uma democracia que desprotagonize essa democracia representativa que já não representa a sociedade brasileira. É preciso que a gente estabeleça a representatividade, que é legítima, mas com participação popular. O meu anseio, a minha expectativa é que essas mobilizações permitam que a gente dê esse salto de qualidade na democracia brasileira.